pessoal, hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse ensinamento de Pedro, na verdade, tá? E Pedro nos diz o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. É um ensinamento que Jesus, na verdade, deixou a todos nós e que pode ser encontrado na íntegra em Atos 3, 6, tá? Aí a gente pode procurar, para quem tiver mais interesse, em ver na íntegra todo esse ensinamento, todo o contexto desse ensinamento, mas que de fato para nós importa é somente esse dizer de Pedro. Para nos auxiliar, então, a interpretação do texto evangélico, inicialmente, vamos nos utilizar de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Encontramos no livro Pão Nosso, capítulo 106. E ele nos ensina o seguinte quanto a isso, né, que foi Pedro tão inspirado a nos auxiliar e auxiliar aqueles que estavam à sua volta, próximo ao momento em que ele proferiu essas palavras. E o que Pedro, então, quer dizer com isso, né? O que tenho, isso te dou. De imediato, ele nos traz uma reflexão para que possamos fazer, né? Então, a gente pode pensar na grandeza do mundo quando os homens estiverem realmente dispostos a dar o que eles possuem para edificar toda a evolução universal. E é esse o nosso propósito, pensarmos o que de fato nós possuímos. E segue nos dizendo que nos serviços que a gente se dispõe, a caridade, né, em todas as instituições que a gente se dispõe, raramente nós, de fato, contribuímos com aquilo que é propriedade intrínseca nossa, aquilo que está inerente, ou até mesmo que a gente possa dizer que está em nosso interior. Então, essa é a nossa verdadeira propriedade, o que está em nosso interior. E é o que, de fato, nós podemos dispor a todos. E para o serviço real do bem eterno, o que nós vamos utilizar, então? Não são as posses perecíveis da terra, porque elas não têm caráter absoluto. São as posses reais que nós temos, que são as inerentes ao espírito. E segue Emmanuel nos dizendo que o homem generoso, ele até pode distribuir, auxiliar com dinheiro, com coisas úteis, coisas materiais, né? Mas o que de fato vai importar neste momento de auxílio é o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima, que foi o que de fato Pedro doou de si quando ele proferiu as palavras: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso vos dou. Que foi no momento em que eles auxiliaram na cura de um irmão, né? Estimularam através desse amor que o irmão pudesse, então, promover ele próprio, confiante muito em Jesus, naquilo tudo que Jesus nos ensinou, que ele pudesse promover a sua própria cura. E segue Emmanuel nos dizendo que cada um de nós traz consigo as qualidades nobres que já conquistou, e que é através dessas qualidades é que nós vamos avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. E que nós não podemos esquecer a palavra amorosa de Pedro: e dá de ti mesmo no esforço da salvação. Porque quem espera, na verdade, ter o ouro ou a prata para auxiliar os nossos irmãos, na verdade, ainda se encontra muito distante da possibilidade de auxiliar a si próprio, porque ainda não compreendeu as verdades da vida. É isso que Emmanuel nos auxilia a compreender deste ensinamento nas palavras de Pedro. E aí a gente pode nos utilizar do Evangelho segundo o Espiritismo para falarmos um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lembrar, então, que o homem é o quê?
a alma encarnada. Então, nós temos a nossa parte espiritual, o espírito, que ocupa um corpo físico. E aqui, nós, então, precisamos identificar a clara distinção e a independência entre o princípio inteligente, que é o espírito, e o princípio material. Assim, nos traz Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que trata sobre o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. E o que nos interessa é saber que a alma, ela se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. E aqui o corpo considerado bens materiais, né? Então, quando nós focamos muito no que é material, nós nos transviamos e nos perturbamos. E quando nós contemplamos a nossa própria essência, quando nós nos dirigimos ao que é puro, ao que é eterno e imortal, ou seja, quando nós nos dedicamos às coisas do espírito, então a gente se conecta com a verdadeira sabedoria e a gente encontra o equilíbrio. Então, nos diz Kardec que ilude a si mesmo o homem que considera as coisas do ponto de vista material. E que para nós vermos do ponto de vista espiritual, precisamos nos conectar com essa verdadeira sabedoria que vem do alto. Ou seja, nós precisamos nos dedicar a olhar com os olhos do espírito. E então, o ponto de vista que nós vamos olhar todas as nossas realizações, todas as nossas conquistas, o ponto de vista que nós vamos utilizar será aquele material ou será aquele espiritual? Então, Kardec nos traz o que vale realmente a pena, né? E ele parte de um ponto de vista de que, quando nós temos a ideia clara e precisa sobre a vida futura, ou seja, sobre a vida eterna do espírito, fica muito mais fácil nós compreendermos as conquistas do espírito. Porque a gente compreende que a vida terrena é somente uma passagem, e tudo aquilo que nos ilude materialmente acaba, então, não fazendo mais sentido. E a gente acaba se dedicando às conquistas espirituais. E é pelo simples fato de duvidar dessa vida futura que o homem acaba dedicando o seu tempo, o seu pensamento, para todas as coisas da vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, ele acaba então se dedicando ao presente. E aí nos coloca Kardec dizendo que parece uma criança em torno dos seus próprios brinquedos, né? Consegue só visualizar os seus próprios brinquedos. Lacordaire também nos ensina um pouco sobre o desprendimento dos bens terrenos, como nós vamos, então, fazer isso, né? O que de bom temos com isso? E ele nos traz algumas experiências próprias, através, então, do que ele vem nos dizer. Inicialmente, é que entre nós todos, nós devemos uns aos outros o quê? União sincera e fraternal entre os espíritos encarnados e entre os espíritos desencarnados. Então, é um dos grandes propósitos nós, primeiramente, pensarmos assim, né? Que estamos aqui para auxiliar uns aos outros, e também que o amor aos bens terrenos, ele constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então, quando nós dedicamos apego, acabamos destruindo as nossas possibilidades de amar ou de aplicar esse amor em outras coisas que não sejam os bens materiais. Segue, então, nos dizendo que quer a nossa fortuna venha da nossa família ou do nosso próprio trabalho, o que nós não podemos esquecer é que tudo emana de Deus e tudo retornará para Ele.
que nada na Terra vai nos pertencer, nem o nosso corpo, porque nós aqui deixamos tudo, tudo o que for material. O que nós somos? Apenas depositários, não somos proprietários. Não devemos nos iludir, porque está tudo emprestado e um dia nós vamos prestar contas. E Deus nos empresta com uma condição de que, pelo menos, o supérfluo a gente possa utilizar para aqueles que não têm nem o necessário. Então, a gente pode pensar na condição que vivemos hoje, cada um de nós. Se estamos realmente, de fato, praticando esse cuidado com os bens materiais que são necessários, são os nossos instrumentos de trabalho, né? Mas não são somente nossos, porque são emprestados, então a gente precisa pensar um pouquinho nesse sentido. Qual é a utilidade que eles estão tendo e se de fato estamos contribuindo aqui com o que nos ensina esse irmão. E de forma resumida, então, ele nos diz que nós devemos saber nos contentar com aquilo que temos, porque a riqueza, ela não é necessária à felicidade. E a riqueza, diz ele, material aqui, que é o que ele se refere. Porque lembrando uma passagem de Chico, em que ele recebe na sua casa um cidadão muito rico materialmente da localidade onde ele se encontrava, foi chamada a atenção dele por um outro irmão, dizendo, nossa, esse irmão que eu procuro hoje é o homem mais rico dessa cidade. E aí Chico comenta que não, que ele era tão pobre, mas tão pobre que o que só ele tinha era dinheiro. Porque ele veio pedir algumas coisas que não eram possíveis para ele. Então, a riqueza aqui quer nos dizer, a riqueza material, ela não traz felicidade, nós temos outras riquezas a acumular. Então, nós não devemos nos julgar no direito de dispor em nosso exclusivo benefício aquilo que nós recebemos, como ele nos disse anteriormente. E devemos ponderar que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra. E essa ideia, quando nós fixarmos, ela vai nos ajudar a nos desprender dos bens terrenos. E aí vem Pascal, também, no Evangelho segundo o Espiritismo, com as suas instruções, nos dizer o que o homem possui de pleno, que é a sua verdadeira propriedade. Então, nós possuímos como verdadeira propriedade tudo aquilo que é nos permitido levar deste mundo. Aquilo que nós encontramos quando nós chegamos aqui e que nós deixamos ao partir, apenas usufruímos. Que é então o que nós possuímos. Quais são as nossas reais riquezas? Nada do que é do corpo, mas tudo aquilo que é da alma, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades morais, as nossas virtudes, os nossos sentimentos, que são as nossas emoções já transformadas em equilíbrio e em condição, em qualidade de sentimentos, que é tudo aquilo, então, que nós podemos, de fato, dispor. Isso é que nós trazemos, então, que ninguém vai conseguir nos retirar e que será de muita utilidade para todos nós. E vai depender de cada um de nós sermos mais ricos ou mais pobres quando nós daqui partirmos, né? Então, o que nós vamos querer levar na nossa bagagem, que nós estamos acumulando aqui na nossa bagagem, o que vai ter importância na nossa vida futura, porque nós já sabemos que aqui estamos de passagem. E é uma breve passagem. Nos parece longa, mas é uma breve passagem. Então, quando alguém
vai a um país distante, nos faz, Pascoal, refletir. A gente, a qualquer viagem, né? Mas ele aqui nos coloca em um país distante, a gente organiza a nossa bagagem e leva só objetos úteis para esse lugar. E não se preocupa com o que a gente não vai utilizar, a gente acaba deixando em casa. Assim, nós devemos proceder em relação à nossa vida futura, né? Levando aquilo que vai nos servir. E, então, para refletirmos ao final dessa exposição, nós vamos pensar ao viajante que chega a um albergue. Bom alojamento consegue quando ele paga por esse alojamento. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Então, para onde nós vamos na nossa vida futura? Vai depender dos haveres, o lugar para onde nós vamos. Porque lá, nossa moeda material, as nossas coisas materiais não terão nenhuma utilidade. A nossa moeda será, então, tudo aquilo de verdadeiro que nós levarmos conosco, na condição somente de espírito. Então, através dessa breve reflexão de hoje, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, essas foram as obras utilizadas. O livro Pão Nosso, de Chico Xavier, onde nós encontramos a mensagem de Emmanuel, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também, na sua introdução, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, estão os demais ensinamentos do Evangelho. Agradecemos, então, a atenção de todos, e agora seguimos com a nossa prece final e também com o nosso passe coletivo. Minha sabedoria foi de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos.